De volta com o nosso Ligado na Cidade. Quem participa conosco agora é o nosso querido amigo Edgar Miguel. Edgar, boa tarde, querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Oi, Pitoli. Como vai você? Como vão todos que estão aí na bancada? Muito bom estar aqui novamente. Aqui vai de mal pior para a balança. A balança tem tido sérios problemas conosco. A gente pisa e judia dela. A balança realmente está sofrendo. Esse negócio de máscara, Pitoli, nos engordou muito. Sim, a partir do momento que começamos a usar máscara, Pitoli. É verdade. Comestíveis, As máscaras são muito pesadas, né? Exatamente, Edgar. Muito... Boa tarde. Pesada está a minha consciência, Edgar, contanto que eu estou comendo aqui na rádio. A gente toca a campainha, abre a porta, é uma torta de frango. Toca a campainha, é um bolo. Tá difícil, assim. As pessoas... Eu não sei o que estamos passando para as pessoas, que elas estão com a sensação de que estamos subnutridos. Sim. Eu acho que vocês causam isso nas pessoas, elas mandam bolos, tortas, é uma tristeza. Ou talvez seja para recuperar a nossa energia gasta com tantas demandas. Pizza de alite. Fortes lutas aí, né? Pois é, Fogaça de alite chegou aqui outro dia. Nossa, mas eu quase eu comi forçado, cara. Realmente eu tava. Mas sabe também, Edgar, tem um locutor aqui da rádio que ele fala todo dia assim: não, vou falar de comida agora, minha boca só viu a escova de dente. E aí as pessoas ficam com dó. 11 da esse manhã. Coitado não come nada. Eu saio de casa em jejum, eu faço jejum de manhã, não tem nenhum problema. Mas 11 horas da manhã falar em comida, acho que já é golpe baixo. Acho que já não precisamos. Né? Mas enfim. E um sai da Jumbo para saladas e outras fitness. Aí o Thiagão começou uma onda de ser fitness agora, tá inspirando todo mundo. Pinguim hoje, por exemplo, comeu uma salada de boi. Mas vamos o que interessa, o resto já deixa pra lá. 3h34, agora Edgar Miguel aqui conosco. Éden Duarte sempre dá um início, pontapé aqui nas nossas provocações. Normalmente eu procuro uma frase que o Edgar Miguel postou, mas desta semana, colega do Pitoli, companheira nossa de voz, a Adalgisa Pires, colocou uma frase que eu achei muito interessante. Minha aluna do Senac, 2000. Pois é. E ela colocou uma frase na rede social dela que eu achei muito interessante e tem muito a ver com o que nós estamos falando agora aqui. A frase é do Viktor Frankl, que foi um neurologista austríaco e sobrevivente do Holocausto. E ele disse o seguinte: você não é produto das circunstâncias. Você é produto das suas decisões. Então, repetindo, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. E aí, Edgar? Ei, que delícia, que delícia. Olha, eu não acredito no acaso. Não acredito no acaso. O acaso, para mim, é uma impossibilidade. O Viktor Frankl, ele é meu velho conhecido, né? Eu fiz uma especialização em 2006 a respeito da linha de psicologia que ele fundou, chamado logoterapia, né? Viktor Frankl morreu aos 92 anos, esteve 3 vezes no Brasil, fazendo congressos de logoterapia. E a logoterapia, ela defende de que o homem vive em busca de sentido. Não vive nem em busca de poder, nem em busca de prazer, como dizia Freud, né? E ele testou isso num campo de concentração. Como você bem disse, ele é sobrevivente de Auschwitz, né? E lá ele testou a teoria dele, percebendo que aqueles que sobreviviam tinham um motivo para sobreviver, nas condições subhumanas, indescritíveis de um campo de concentração nazista, né? Então eu concordo inteiramente com o fato de que as circunstâncias não nos determinam. Não nos determinam. Elas são poderosas. Elas, muitas vezes, dado o nosso grau de inconsciência, elas nos determinam. Ou seja, a nossa inconsciência permite que elas nos determinem, que as circunstâncias da vida gerem uma pessoa muito provavelmente daquela forma. Mas Viktor Frankl defende, e eu estou com ele, de que existe um espaço de liberdade íntima onde a gente sempre pode decidir
apesar das circunstâncias, apesar de tudo que acontece fora de nós, né? E isso fala da grandeza do homem, da grandeza do ser humano, né? Que pode ter vivido situações desumanas, indescritíveis, mas ele consegue se sobrepor a elas e mostrar de fato o quanto é grande, o quanto tem reservas de luminosidade dentro de si que o próprio ser humano, que a própria pessoa muitas vezes desconhece, né? Então, que interessante você trazer à baila Viktor Frankl, né, que é uma pessoa que admiro a forma de pensar, admiro muito, e a própria vida dele foi para defender essas ideias e para nos ajudar a sair desta tristeza que a gente vive. Tristeza no sentido de vivermos de uma forma muito medíocre. Ô Edgar, quem atribui as consequências às circunstâncias, para mim tem uma certa fraqueza, né? Uma pessoa que não conseguiu estar forjada ou moldada, né, diante de tudo que a vida lhe trouxe através das suas decisões. A circunstância não sugere fraqueza, moldado à circunstância? Ou seja, quando você simplesmente se rende às circunstâncias, é Sim, isso? exatamente. Eu sou assim porque a Covid chegou. Não é estranho, né? Exato, exato. A Covid Sabe, mudou a minha Vitória, vida, sabe? Não, eu sei, eu entendo bem o que você está dizendo. Sim, eu concordo com você, E o que eu vou falar agora não é uma justificativa, mas é uma tentativa de explicar. Muitos de nós desconhecemos completamente a nossa própria capacidade, né? Isso não é uma justificativa, eu insisto, porque nós podemos fazer isso. Mas, assim, eu vejo que nós vivemos num grau de inconsciência, de não lucidez tão brutal, que fica facílimo a gente ser um joguete das pessoas, joguete de uma ideologia, por exemplo, e aí, sim, estarmos à mercê das circunstâncias, né? Aí nós viramos uma pessoa que só reage, ela nunca age na direção de seus próprios objetivos. No limite, ela age na direção de se sentir segura e de ter o mínimo que acha que precisa. Só isso. Isso quase não é viver, Pitoli. Isso quase é só sobreviver. Concordo. Até porque essa falta de proatividade, né, que é só reagir e nunca agir, certamente vai interferir muito duramente na autoestima dessa pessoa, né? Nossa! Total. Não é verdade? Eu sou o que sobra para mim. Já imaginou? Sim. Não, não há autoestima, né, praticamente, Sim. né, Pitoli? Essa pessoa, ela age para sobreviver, entendeu? E aí você, de novo, eu não estou justificando, hein? Isso é muito importante. E aí você consegue encontrar explicações para determinados comportamentos, onde você vê que a pessoa, ela só pensa nela, ela passa por cima de tudo, né? Ela ignora qualquer tipo de sofrimento ao seu redor, né? Ela é absolutamente gananciosa, como já falamos aqui, absolutamente egoísta, e uma das explicações é que essa pessoa entende que não tem valor nenhum, que não tem autoestima nenhuma e que não é capaz de nada a não ser agindo como age. Então isso é muito triste, porque, veja, a pessoa vive dentro dela. A gente não pode esquecer disso. Este é o inferno dela. Não precisa de outro. Eu acho que os homens não conseguem inventar um inferno pior que esse. Eu viver dentro de mim, me enxergando dessa forma. É muito triste. Isso me fez lembrar, agora o contrário do que nós estamos falando, isso me fez lembrar daquele filme Homens de Honra, que é o filme com Cuba Gooding Jr., com o Robert De Niro. Marinheiro lá, né? Que é um marinheiro, ele é um marinheiro, colocaram aquele marinheiro em uma espécie de calvário, de inferno,
para que ele pudesse participar de um grupo da Marinha Norte-Americana, de um grupo de elite. E uma vez, dentro do filme, perguntam para ele, né? Por que quer tanto isso? Perguntam para ele. E ele responde, porque disseram que eu não conseguiria. E esse é o contrário, ou seja, eu tenho tanta autoestima e disseram para mim, eu não vou deixar ninguém dizer para mim aquilo que eu acho que eu posso fazer. Então ele passou por todo tipo de provação, o filme é maravilhoso, quem não assistiu, assista, Homens de Honra, é uma história de superação e de coragem, principalmente, e de autoestima, de querer superar os seus próprios limites. Então acredito que o contrário seria isso, né, Edgar? Não deixar com que o mundo diga para você aquilo que você tem de projeto para si, não é isso? Perfeito, perfeito. Nós temos que ser fruto das nossas decisões e não das circunstâncias, como você bem disse. Mas, veja, não existe pessoa nesse mundo que saiba qual é o nosso valor. Não existe pessoa nesse mundo que pode nos atribuir valor. Quem só pode fazer isso sou eu. Somos cada um de nós. Porque ninguém nos conhece. Nem os nossos pais. Ninguém. Nós não nos conhecemos. Mas de todos do mundo, nós somos o que mais nos conhecemos. Né? Até mesmo que seja tão pouco. Então, assim, o valor, quem tem que dar sou eu a mim mesmo. Não existe outro especialista em mim mesmo, a não ser eu. Né? Então, assim, quando o outro me atribui um valor, esse movimento é fruto de uma ignorância profunda. Essa pessoa não sabe nada sobre mim. E ela está julgando segundo os critérios dela. Né? É importante a gente observar o retorno que as pessoas nos dão? É importante. Como ponto de avaliação, como ponto de contraponto, desculpe a expressão, né? Importante para que a gente também não seja esquizofrênico, para que a gente não seja uma pessoa totalmente autocentrada, né? O resto não interessa, só eu que penso, eu que estou certo e acabou. Isso também é um desequilíbrio. Mas valor, só eu posso dar a mim mesmo. E eu preciso dar valor a mim mesmo. Né? Principalmente quando eu transformo o meu potencial cada vez mais em realidade. Visível no mundo. Porque um valor trancado num cofre não serve para nada. Né? Então eu também preciso fazer o meu valor aparecer no mundo. Transcender a mim mesmo. Inclusive, isso é uma coisa que o Viktor Frankl fala muito nos seus escritos. Eu preciso ser no mundo, né? Eu preciso existir e esse valor precisa aparecer ao meu redor. Aí sim. Tem uma participação também aqui no YouTube do Victor Barros e ele pergunta o seguinte: seria a ideia iluminista de que o homem é fruto do meio, ideia de Rousseau, completamente equivocada? Veja, de novo, as palavras são muito perigosas, né? Se eu entender que fruto do meio significa que eu não tenho liberdade nenhuma, que o que eu penso ou deixo de pensar, eu sinto ou deixo de sentir é irrelevante em relação ao meio, eu discordo. Né? Agora, que existe uma preponderância de influência no meio sobre nós, isso é um fato indiscutível. A sociologia, a psicologia, a antropologia dizem que o meio é um poderosíssimo fator de influência na nossa formação. Tanto que é indiscutível que o meio que existe para uma criança, a partir do momento que ela nasce até os 10 anos, esse período de 10 anos, esse meio ambiente, é quase, de novo, quase que determinante para como essa pessoa será no futuro, depois de 10 anos. Mas 100%? E é o ponto mais influente, mais do que a própria genética, sem dúvida. Edgar, sábado passado, pela manhã, eu fui até uma reunião, até Lençóis Paulista para uma reunião, e na volta eu sou um cara de rádio, eu fico passando as rádios, eu fico procurando e vendo o que está acontecendo, eu ouvindo e tal. Aí parei na... Aleluia, Pingo 103.7 aqui, Aleluia, né? Que é da Igreja Universal, certo? Tem um programa ali, isso já era por volta da 1h, aproximadamente, acho que é Escola do Amor, me ajudem, eu não sei. Eu acho que é mais ou menos isso, né, da Universal, enfim, né? Enfim. Terapia do Amor, Escola, eu não sei o nome, mas enfim, muito bom o programa. Aí
tem uma frase, rapaz, que disparou lá um dos participantes do programa, porque eu peguei pelo meio, então não sei nem... Escola do Amor, Escola do Amor, Pitoli, isso. o nome de quem apresenta. Mas enfim, aí ele mandou uma frase, rapaz, que eu achei interessante, até porque fala de relacionamento, aí fala daquele rapaz que está interessado naquela moça, né? E aí ele começa a flertar aquela coisa toda, e tentar se aproximar, e a moça leva o nome desse rapaz à mesa do jantar, alguma coisa do tipo, para dizer ao pai, tal pessoa está interessada em mim. E aí o pai fala assim, esse rapaz é filho de não sei quem. Ele é muito boa pessoa, é uma pessoa muito agradável, sempre uma pessoa muito disposta. Conheço muito o pai dele não sei o quê, aquela coisa toda. Aí ele disparou uma frase que eu achei sensacional. Ele falou assim, a sua reputação chega antes que você. Não é? A sua reputação chega antes que você. Não sei se a frase é feita, se já está escrita por alguém e tal, mas eu ouvi essa frase nesse programa. A sua reputação vai chegar antes que você. Então, cuidado com aquilo que você também apregoa e como você vive a sua vida, né? Em que, independentemente da circunstância, mas pensando nas decisões, porque onde você vai chegar, muito provavelmente a sua reputação já esteja. Como, por exemplo, outro dia eu ouvi, e eu confesso que não me apetece muito, o tipo de profissional que você vai checar, né? Pô, estou precisando de um eletricista. Aí a pessoa fala assim, olha, tem o Éden, ele é meio enrolado, ele é bem enrolado, mas ele é muito bom. Mas assim, é só ruim de prazo, combina, às vezes ele não vê, mas quando ele se pega a fazer, ele faz muito bem feito. Já para mim não serve. Porque imaginar que eu vou ficar parado um dia esperando, olhando o Ed chegar e ele não chega, já foi um dia meu. Né? Então, quer dizer, a sua reputação chega antes que você. Isso baseado também nas decisões que você tomou ao longo da sua jornada, né, Edgar? Perfeito, Pitoli. Esse link que você fez é importantíssimo. Quando eu tenho a oportunidade de fazer uma mentoria com alguém ou algum tipo de aconselhamento, principalmente no âmbito profissional, essa é uma das coisas que eu mais falo. A partir do momento, para ser legal, hein? A partir do momento que a pessoa se forma, ela começou a construir essa reputação. Nós sabemos que, na verdade, até antes disso, né? Basta a gente ver que na nossa juventude as pessoas estão nos observando e tudo mais. Mas, ok, a partir da minha juventude eu estou construindo a minha reputação, né? Se eu cumpro prazos, se eu tenho palavra, como eu me comporto em relação às minhas responsabilidades, às minhas ideias. Tudo isso forma a reputação de um profissional, né? E isso me antecede, não tenha dúvida. Boas e más reputações. Então, as pessoas... talvez a gente perceba isso só tarde demais, ou muito tarde, de fato. Mas a nossa imagem, e você é um cara de imagem, sabe melhor que eu, a nossa imagem... ela demora muito tempo para ser construída, desde a adolescência, muitas vezes. Sim. Mas é muito fácil de ser perdida, né, ser destruída. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa reputação. E essa reputação, ela está completamente calcada nas decisões que a gente toma o tempo inteiro. As redes sociais escancaram os nossos comportamentos e elas são capazes de destruir reputações, com certeza, também, né? Mas isso foi uma opção da pessoa que postou aquele conteúdo, certo? Exatamente. Sempre viu, Pitoli? Claro que, de repente, a pessoa não postou, alguém tirou uma foto com o celular e colocou. Mas veja, você, assim, saiu na chuva, né? Se eu estava lá, né? Você tem que escolher os lugares que você vai, com quem você vai, porque tudo fala de você. Não é verdade, Pitoli? Sim. Sim. Desde a roupa que você veste, até do jeito que você fala. Do jeito que você fala. Olha só que sutil isso, né? Uma observação, neste período, principalmente, que nós estamos vivendo, começamos a viver agora, que é o período eleitoral. Muita gente tira foto, abraça, dá sorriso, apoia, briga em rede social em razão de determinado candidato. Isso acontece com eleição presidencial, com eleição municipal, etc.
E, de repente, esse candidato, se eleito, ele acaba não atendendo à expectativa daquela pessoa e ela tem que voltar a público ou nas mesmas redes sociais e olha, me enganei, errei, achei que fulano era A e fulano foi B ao final. Né? Seria também uma maneira da pessoa queimar sua própria reputação, não é isso? Escancarando no começo e depois tendo que se retratar com aquelas pessoas que ela se indispôs em razão de uma questão que ultrapassava a capacidade dela, né? Pela exposição, porque ao longo da nossa jornada você já acreditou em quem não era para acreditar. Só porque ela expôs. Isso. Né? Certo, Edgar? Sim, mas e a gente aprende com a situação, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente precisa. É que nem aquela história, né? Que dizem que o cristão, como que é? O cristão começa a existir a hora que sai da missa, né? O político começa a existir a hora que ele nos 3 anos e 6 meses entre as eleições, né? Que é isso que importa, é isso que ele faz de verdade, né? A campanha é um cenário, né? É um teatro, né? Que tem objetivos óbvios e técnicos de impressionar e etc e tal. A gente devia jogar praticamente tudo fora, né? O que vale é da eleição passada até agora. É isso que conta, concorda? Sim, e com uma pergunta, né? Como? Eu gosto do como, né? Como chegou até aqui, né? Como você vai fazer o que promete, né? Porque se como a ética te acompanhou, né? De que forma você optou por chegar até aqui, eu acho que é importante isso, né? Porque a história faz a diferença. Eu falei hoje pela manhã, é uma fala que inclusive eu acabo plagiando o Fernando Pinho, nosso colunista Fernando Pinho, inevitavelmente eu acabo plagiando, porque é impossível imaginar que eu acreditar em alguém que construiu uma vida pior que a minha, que possa tomar conta da minha vida politicamente. Né? Perfeito. Olha onde você chegou. Você acha que eu posso acreditar nisso para cuidar de mim? Não é, Edgar? Sim. Veja, porque na verdade, principalmente quando a gente fala de eleger pessoas para o executivo, a gente precisa que a pessoa tenha um mínimo de capacidade de gestão. E, de fato, o Pinho está corretíssimo. Se a pessoa não conseguiu gerir a própria vida, como vai gerir a vida de milhares? Né? Como? Né? Veja, a situação que a pandemia estabelece para nós. Eu vejo que grandes gestores, que normalmente estão na iniciativa privada, eles teriam muita dificuldade de acertarem nessa situação de pandemia. Agora, infelizmente, os nossos políticos, que muitas vezes não têm experiência nenhuma em gestão, a chance deles errarem é brutal. Brutal. A chance deles serem omissos, serem incompetentes, é brutal. Né? Por quê? Que experiência eles têm sobre isso? Né? Então, isso mostra, inclusive, que a nossa capacidade de escolha está bastante ruim. Bem, nenhuma novidade sobre isso. Nós temos mais uma chance. Né? É preciso que... Eu não gosto muito de acreditar em político, Pitoli. Porque, como você bem disse, você vai fazer? Me explica como. Me convença que existe, no mínimo, um raciocínio lógico do que você está falando. Porque se nem raciocínio lógico tem, não dá. Até quinta que vem, Edgar. Gente, foi uma alegria falar com vocês, viu? Bom Sempre. saber que vocês estão bem na luta. E na comida também, a gente tá, viu, Edgar? Tá. E na comida também. Obrigado, Edgar. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, querido. Éden, até amanhã. Forte abraço, até amanhã. Mandando um abraço pro Carlos Chaves, que diz que está saboreando e comendo no saber desse filósofo sensacional. Adoro, legal. Beto Chaves, deve ser Carlos Alberto, né? Valeu. Do aeroporto. Obrigado, até amanhã. Valeu. Tiagão, até amanhã, querido. Até amanhã, Pitoli.